Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Você gostaria de saber como viver com qualidade de vida? Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Você já se perguntou como surgiu o mal? Você acredita que o diabo existe? Se ele existe, quem o criou? Se Deus é amor, como ele permite o mal? Você já se pegou fazendo estas perguntas alguma vez? Então você não pode deixar de assistir ao Está Escrito de hoje. Essa é a série Nisto Cremos e Ivan Saraiva responde a essas perguntas no programa de hoje. O tema é o grande conflito. Fique conosco, você não vai se arrepender. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos no grande conflito. É um prazer receber você mais uma vez aqui no programa Está Escrito. Você sabe, estamos apresentando a série Nisto Cremos. Estamos apresentando de fato o que os cristãos ou o que o cristianismo apresenta como doutrina, estilo de vida ou filosofia de vida. Se você é cristão, precisa acompanhar a série e perceber o que de fato ensina a palavra de Deus. Se você ainda não é um cristão, você precisa compreender o que o cristianismo apresenta de fato para poder tomar sua decisão. Hoje, nessa série, estaremos apresentando um tema bastante importante, relevante e desconhecido para a maioria das pessoas: a origem do mal, o grande conflito que existe dentro de cada pessoa, dentro de cada coração. Em todas as sociedades, culturas e religiões, sempre esteve presente a ideia de um conflito muito intenso, feroz e universal. Todos podemos sentir essa luta dentro de cada um de nós. A luta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas essa guerra entre o bem e o mal começou num lugar muito distante da terra. Ela começou no céu. E a Bíblia descreve no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 9, essa batalha, como começou tudo isso. Veja o que a Bíblia diz. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A verdade é que um dia Deus resolveu criar um anjo. O nome dele, Lúcifer. Lúcifer significa portador de luz. Lúcifer era um anjo por demais especial. Ele era o sonho de Deus. Aliás, depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ninguém era mais próximo a Deus do que Lúcifer. Lúcifer foi amado por Deus, foi protegido por Deus. Deus sonhou trazer esse anjo à existência. Ele era um querubim. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, verso 14, 15 e o 17, diz assim: Tu eras querubim ungido, no monte santo de Deus andavas. Perfeito eras desde que foste criado, até que se achou pecado em ti.
elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Você entendeu? Deus criou um anjo perfeito, vivendo em um ambiente perfeito, mas este ser resolveu se afastar do seu Criador. Sabe, Lúcifer é um anjo como qualquer outro anjo, mas hoje é um anjo caído. Ele foi expulso no céu. Foi isso que lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Ele foi expulso do céu. Houve luta entre Satanás e seus anjos, que é Lúcifer, e também contra Miguel, que é Jesus, e seus anjos. E então ele foi precipitado a essa terra. Lúcifer foi criado como todos os outros seres, com uma coisa chamada liberdade, livre-arbítrio. Ele poderia escolher o caminho dele. Como um ser perfeito, em um ambiente perfeito, pode desenvolver o pecado, isso para nós é um grande mistério. Nós não conseguimos entender. A Bíblia chama isso de um mistério da iniquidade. Não entendemos como pôde surgir o mal. Mas o fato é que o mal era uma possibilidade. Agora, possibilidade de pecar não implica no pecado. Por exemplo, você e eu podemos ter potencialmente possibilidade de nos tornarmos um assassino. Agora, isso não significa que iremos nos tornar. Nós precisamos entender que possibilidade de não implica no E. Por exemplo, você se lembra de Ben Carson? Foi um grande homem, mas ele tinha todas as possibilidades no mundo para dar errado. Ele tinha a possibilidade de ser um marginal, ele tinha a possibilidade de ser um derrotado, mas a possibilidade de não significou o E. Nós temos possibilidade de errar, de pecar, mas não significa que devemos fazer isso por causa dessa possibilidade. Lúcifer tinha a possibilidade de escolher caminhos, mas a possibilidade de não implica nele se tornar Satanás. Agora eu pergunto para você, por que Deus criou Lúcifer? Por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele pecaria e se tornaria o seu pior inimigo? Querido, a gente precisa entender algumas coisas importantes. Sabe, Deus escolheu criar Lúcifer mesmo sabendo que ele iria pecar. E precisamos entender isso, compreender isso. Olha, Deus sabia que Lúcifer se tornaria Satanás, porque ele é onisciente e sabe todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Mas sabe por que criou? Porque Deus amou. Deus amou Lúcifer mesmo sabendo de todos os seus defeitos, mesmo sabendo que ele pecaria e iria se transformar no próprio diabo, o seu pior inimigo. Alguns podem pensar ou questionar assim, mas escute, Deus poderia não ter criado Lúcifer, só isso. Não precisaria fulminar Satanás ou destruí-lo num segundo, mas poderia simplesmente não ter criado. Querido, se Deus não criasse Lúcifer por causa das suas decisões, então Deus não seria Deus. Deus seria um grande manipulador do universo, só criaria pessoas e seres e anjos que o servissem e que ele, sabendo do futuro, de toda a eternidade, antes dela acontecer para nós, só iria criar pessoas que escolheriam ser fiéis a ele. Mas não, Deus é Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Olha, querido, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Deus amou Lúcifer muito, era o sonho de Deus. Nenhum anjo se parecia tanto com Deus como Lúcifer. Deus sabia que ele iria pecar, Deus sabia das escolhas de Lúcifer, mas Deus o criou assim mesmo, porque Deus não manipula, Deus não joga dados para o universo, Deus não é um enxadrista questionando ou pensando na melhor maneira de governar o universo. Deus amou, por isso Deus criou. Esta para mim é a maior prova do amor de Deus. Eu e você somos livres. Sabe, se você quiser negar a Deus, cuspir em Deus, desprezar Deus, você pode fazer, sabe por quê? Porque Ele ama e porque Ele fez você livre. Você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Você decide aquilo que você quer e o que você não quer na sua vida. Você não é como um robô, por exemplo. Um robô não tem vontade própria. Ele não decide nada. Ele faz tudo o que é programado para fazer. Nós não somos assim. Não fomos criados ou programados para amar.
Nós temos o direito de decisão. Nós podemos ou não amar. É tão diferente dos meus filhos. Eles podem escolher amar, não são robôs. E sabem, todas as vezes que eles se aproximam de mim e vêm com esse jeitinho para o meu lado, eu penso assim, eles me amam. Mas sabe, um dia eles podem decidir não me amar, porque eles são livres para poder amar quem eles quiserem. Por mais difícil que seja para mim, um dia eles vão crescer e um dia eles vão casar. Eles vão escolher o marido e a mulher. Eles vão decidir quem amar. Sabe, eu e você fomos criados assim. A gente pode amar o pai ou não, estar junto do pai ou não. Liberdade, eles têm e você tem também. Quero um beijo dos dois agora. Cadê o beijo do Gabriel? Cadê o beijo da Sofia? Que Deus abençoe os dois. Livres, tranquilamente livres. Não são robôs. Eles podem amar ou eles podem escolher não amar. Você também vive a mesma realidade. Você pode escolher amar o seu Pai do céu ou não. Lúcifer era livre e ele pôde escolher viver ao lado de Deus ou separado de Deus, como eu e você também podemos e temos o direito de escolha. Você sabe que 3 foram os maiores pecados de Lúcifer: orgulho, vaidade e egoísmo. E em certo sentido, os nossos pecados ou as nossas tentações são as mesmas de Lúcifer. Nós queremos esses mesmos pecados e esses pecados que derrubaram Lúcifer têm derrubado muita gente. O orgulho, a vaidade, a presunção, a vontade de ser quem de fato não é. Você sabia que Lúcifer queria ser Deus? Lúcifer almejava ser igual a Deus. Mas, querido, Deus só existe um. Você sabe disso. Agora, quando a gente começa a refletir a respeito da consequência de Lúcifer, ou das consequências de seu pecado, a gente começa a tremer e a temer. Observe o mal, por exemplo. Ele está ao nosso redor, nosso companheiro inseparável. Agora, o mal, ele não é um objeto, uma coisa que você pode ter, um pote de mal na sua casa. A gente não tem isso. O mal é um elemento tremendo, incutido no nosso DNA, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. O mal destrói. O mal, na verdade, ele é um parasita do bem. Ele não consegue existir sem o bem. O mal nada mais é do que a deturpação do bem. O bem pode existir sem o mal, mas o mal não consegue existir sem o bem. O mal é o bem do lado do avesso. É a forma contrária de se administrar da forma como Deus administra o universo. Você já ouviu falar a respeito da síndrome de Lúcifer? A síndrome de Lúcifer é tremenda, porque ela consegue traduzir exatamente aquilo que muitos de nós vivem e sentem. Lúcifer, como eu mencionei, ele queria o lugar de Deus. E, em certo sentido, todos nós também queremos o lugar de Deus. É a síndrome de Lúcifer. Sabe quando nós queremos o lugar de Deus? Todas as vezes que eu quero coordenar a minha vida, todas as vezes que eu quero ter as rédeas do meu futuro, do meu destino, todas as vezes que eu desprezo a Deus da minha vida, eu estou sendo o Deus da minha vida. Ou eu escolho me submeter à vontade de Deus e viverei feliz, ou eu vou escolher dirigir a minha própria existência e então eu vou sofrer. Isso também acontece no plano horizontal. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o lugar que ocupam dentro de uma empresa, por exemplo. Se elas são subgerentes, querem ser gerentes. Se é gerente, ela quer ser um diretor da empresa. Se é um diretor da empresa, quer ser o dono da empresa. Nunca estão felizes com a função que exercem. Lúcifer tinha exatamente esse tipo de sentimento. Ele era o maior de todos os anjos no céu e ainda assim não estava feliz. Você não está feliz, quer galgar novos postos? A gente precisa ter cuidado. Uma coisa é querer crescer na vida, nos nossos projetos pessoais, na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, quando eu continuo insatisfeito a despeito da função ou do cargo que eu exerço, eu preciso me cuidar. No livro de Isaías, no capítulo 14, no verso 13 e 14, deixa ainda mais claro esse sentimento de Lúcifer. E ali declara o seguinte: E tu dizias no teu coração,
Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e no monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. De vez em quando eu ouço algumas perguntas interessantes a respeito desse tema. Algumas pessoas se aproximam e dizem assim, mas espera aí, como que Lúcifer conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu nessa grande enganação, nessa grande mentira? Bom, é preciso lembrar que nunca nenhum anjo tinha ouvido qualquer mentira. Eles acreditavam em Lúcifer. Lúcifer era portador de luz, não só da luz moral, não só da luz espiritual, mas da luz intelectual também. As pessoas tinham certeza, os anjos tinham certeza de que Lúcifer era um bom anjo, tão bom quanto eles, tão puro quanto eles. Quando Lúcifer começou a disseminar a falsa ideia de que Deus era arbitrário, que não existia liberdade, que para existir liberdade precisavam de 2 caminhos, de alternativas, então os anjos começaram a acreditar, porque eles nunca tinham percebido uma mentira, quanto mais uma mentira como essa, acusando o próprio Deus. Deus continua sendo alvo da mentira de muita gente. Existem pessoas que dizem que Deus é carrasco, que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus não se importa, que Deus está distante, que Deus não responde orações. Deus continua sendo alvo de calúnias e de incompreensões. É uma pena. Lúcifer desejava ter o poder de Deus, mas não o seu caráter. Isso eu acredito que entristeça a todos nós. Alguém querer ser Deus para ter honras, glórias, mas ele não queria de fato nos amar. Ele não queria de fato nos trazer à existência, nos criar. Pelo contrário, Satanás veio a essa terra para roubar, matar e destruir. Ele veio para acabar comigo e com você. Hoje, o grande conflito está posto diante de nós. Eu e você estamos vivendo esse grande conflito agora, nesse exato momento. O grande conflito que começou no céu se estendeu aqui na terra. E eu e você estamos sofrendo na luta entre o bem e o mal. Hoje eu e você precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é muito importante. A pergunta que eu faço para você é uma só. De que lado você está? Você está do lado de Deus ou do diabo? Você está junto com os 2/3 de anjos que permaneceram ao lado de Deus no céu? Ou está do lado daquele 1/3 de anjos que se tornaram demônios? Essa decisão você precisa tomar. E essa escolha não se dá apenas por palavras, mas sobretudo por ações. Quando você ama a Deus, quando você segue o que está escrito na palavra do Senhor, você define o seu posicionamento. Quando você esquece a Bíblia numa prateleira, quando você escolhe não fazer o bem, quando você não ora, quando você não conversa com Deus, quando você não vai à igreja, você está dizendo que você está do outro lado desse grande conflito. Não existe ninguém em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. O grande conflito é tão real quanto esse programa. É tão real quanto você existe. Satanás e os seus anjos são reais. Eles existem e estão aqui na terra para destruir você, o seu lar, a sua família e para trazer todo tipo de doença, de morte, de sofrimento e de angústia. Por isso eu torno a perguntar, de que lado você está? Do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus? Tome a sua decisão. O quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E enquanto eles cantarem, eu tenho certeza, você tomará a decisão certa. Tomará a decisão ao lado do nosso Deus. Mundos que se confrontam no invisível poder do alto.
e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém. Obras que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender. Pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém, sou testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Senhor Jesus quem convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém, sou o amém, sou o amém. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, entendemos o conflito entre o bem e o mal, entre o Senhor e Satanás. E nesse momento queremos nos posicionar ao Teu lado. Que o universo tome ciência da nossa decisão e que permaneçamos nela até o resto de nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E então, você achou interessante o programa de hoje? Porém, o mais interessante é saber que o bem triunfará sobre o mal. Se você quer saber como, você precisa fazer o curso Verdades Bíblicas. Basta entrar em contato conosco agora mesmo e receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Entre em contato conosco no horário comercial e enviaremos inteiramente grátis. Você pode telefonar, mandar um e-mail ou escrever uma carta, como você preferir. E se precisar, nós temos à sua disposição o plantão de dúvidas Está Escrito, uma equipe preparada especialmente para te atender. Estaremos esperando por você. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que se confrontam no invisível poder